Olá! Hoje no quadro PF Cidadã nós vamos falar sobre um assunto que sempre é motivo de muita curiosidade, viu? É sobre o porte de armas. Você já teve alguma pergunta a respeito desse assunto? Pois é, muitas delas já chegaram por e-mail aqui para nós, já chegaram nas nossas redes sociais e nós reunimos todas elas e vamos ter como presença aqui o delegado federal Everton Manso, que vai responder, viu? Hoje ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Estou inclusive com uma cola aqui super grande, mas a gente vai dar conta do recado, né, doutor? Se Deus quiser. Vamos lá, primeira pergunta então. É possível regularizar uma arma sem registro? Então, atualmente não é mais possível, né? Na época da campanha do desarmamento, foi dado um prazo para que aquelas pessoas que tinham uma arma que não estavam com registro regular pudessem regularizar, inclusive sem declarar nem a origem da arma. Ele podia ter uma arma totalmente legal em casa, que era só comparecer a uma unidade da Polícia Federal e essa arma poderia ser registrada e regularizada. Esse prazo acabou em 31/12/2009. Ou seja, atualmente quem tem uma arma sem registro não é possível mais fazer o registro dessa arma. Entendi. Vamos lá. Segunda pergunta. Como que se faz para comprar uma arma numa loja? Comprar uma arma numa loja depende de uma autorização da Polícia Federal. Então não é igual você ir lá comprar uma roupa, chegar na loja e escolher. Assim, não né? é tão simples assim. Né? Você precisa comprovar alguns requisitos, né, exigidos pela lei. Um dos requisitos primeiro, você ser maior de 25 anos. Você tem que comprovar isso através do seu documento de identidade, CPF. E, além disso, você tem que comprovar que você tem residência certa e ocupação lícita, né, emprego, estudando, e levar um comprovante de residência como parte do documento para comprovar. Comprovar a capacidade técnica e aptidão psicológica, que você tem que fazer o curso, na verdade, de tiro com os instrutores credenciados, que estão disponíveis na página da Polícia Federal, na internet, e também uma avaliação psicológica pelos psicólogos credenciados, que também estão disponíveis, tem uma relação para cada estado, cada município, na página da Polícia Federal. Você tem que também comprovar a sua idoneidade, através de certidão de antecedentes criminais, negativa de antecedentes criminais, da Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. E, além disso, não pode estar respondendo a nenhum inquérito nem a nenhum processo criminal. E, para isso, você tem que fazer uma declaração. Né? Muitas pessoas acham que é só, eu faço a declaração e assino, né? Não tenho que comprovar. Punho, né? Exatamente. Tem um modelinho, né? Tem um modelo que facilita muito, a Polícia Federal fornece um modelo, mas você também pode fazer seu próprio modelo, não é uma coisa rígida, mas tem que ficar bem claro para o cidadão que se ele estiver respondendo ao inquérito e estiver respondendo a um processo criminal e apresentar essa declaração, ao invés de resolver o problema da aquisição da arma, ele acabou de criar um problema maior, porque ele apresentou um documento com uma falsidade ideológica. Nossa. Então ele passa a responder pelo crime de falsidade ideológica por causa dessa declaração que muitas pessoas acham que é simples. Eu declaro e pronto. Não, você tem que saber que aquilo é uma declaração, um documento que vai fazer parte do seu processo dentro da Polícia Federal, então passa a ser um documento apresentado perante uma instituição pública oficial e, se houver falsidade, tem as consequências. Também a pessoa precisa fazer um requerimento que está disponível na internet, né? Você clica lá e preenche aquele requerimento, leva com toda essa documentação que eu já falei e leva uma foto 3x4 recente e paga uma taxa que hoje está em R$60. Depois de posse disso tudo, né? Pra vocês verem que não é tão simples assim. A burocracia é grande, viu? É grande porque o Brasil ele optou por uma legislação que não libera a arma para todo cidadão. Ele tem que comprovar esses requisitos. Ou seja, o estatuto foi até chamado de Estatuto do Desarmamento. Exatamente, isso. por conta disso. Então, o espírito da lei é um espírito desarmamentista. Então, ele tem que comprovar esses requisitos e, além disso, ele tem que declarar a efetiva necessidade. Ele tem que colocar lá as razões, fazer de próprio punho um documento que diz por que ele está precisando adquirir aquela arma. De posse disso tudo, vai ser analisado pela Polícia Federal e, se tudo estiver de acordo com o que exige a legislação, ele recebe uma autorização para a aquisição dessa arma. Só aí é que ele vai na loja, escolhe a arma, né? Ele faz a aquisição dessa arma, ele paga pela arma, mas ele não leva a arma ainda. Né? O vendedor, a loja, emite a nota fiscal e ele volta na Polícia Federal,
né, comprovou a aquisição e aí sim ele pode depois retirar a arma, porque já vai ser expedido o registro. Com o respectivo registro ele vai na loja e entrega. A loja não entrega a arma para o adquirente sem que eles tenham o registro na mão, até porque se assim fizesse ele estaria cometendo um crime, né? Ele sairia da loja com a arma na mão e já poderia ser preso assim que colocasse o pé fora da loja, porque ele estaria com uma arma que não estaria legalmente registrada. O senhor saberia me dizer quanto tempo mais ou menos demora todo esse processo? Há um tempo padrão? Não existe um tempo padrão porque depende da demanda de cada unidade. Sim, né? sim. Pode ser feito em qualquer unidade da Polícia Federal, mas eu acredito que um tempo razoável seja em torno de 30 dias para que toda a documentação seja analisada. É até rápido. É até rápido. É rápido. Bom, vamos continuar então com as nossas dúvidas aqui. Quem possui uma arma antiga não registrada, guardada em casa, o que deve fazer? Tem muita gente, né, assim, eu tenho casos, né, por exemplo, assim, já tive na família, avô, bisavô, passa aquela arma de geração para geração, mas era uma coisa antiga, né, que as famílias faziam muito aqui no Brasil. Sim. O que a gente faz? E às vezes a gente já teve casos de pessoa que não sabia que existia a arma. Né? Por exemplo, faleceu o tio, o avô, o marido, e aí revendo as coisas dentro de casa, encontra lá uma arma, né, que nem sabia da existência. Toma e que aquele não susto, né? Toma aquele susto que não tem registro. Causa até, às vezes, uma certa pena, porque às vezes a pessoa tem um apego àquela arma por um valor sentimental. Né? Que era do avô, era do bisavô, foi passado de pai para filho, mas infelizmente agora, né, depois que expirou o prazo de 31/12/2009, em que houve a anistia para o registro das armas que estavam irregulares, não é possível mais regularizar essa arma. A única opção é entregar essa arma numa das unidades da Polícia Federal ou numa instituição que esteja credenciada também. Às vezes a gente faz um convênio, né, convênio com a Polícia Civil, onde não tem Polícia Federal, entregar essa arma para a campanha de desarmamento e ele vai receber uma indenização que varia de R$150 a R$450 a depender da arma. Ah, entendi. Então, mas a pessoa não vai responder a nenhum tipo de processo? Não responde a nenhum tipo de processo. Eu acho que esse é o maior medo, né? Eu encontrei uma arma, poxa, eu já fico pensando mil coisas, o que vai acontecer, né, se alguém me ver com essa arma? Não, é importante essa pergunta porque a pessoa vai devolver essa arma, mas ela não pode simplesmente pegar essa arma de casa, colocar na bolsa, né, ou na sacola e levar à Polícia Federal. Senão, da mesma forma que aquele que saiu da loja sem o registro, corre o risco, né, de ser preso, né, nesse caso até por porte ilegal de arma de fogo, não é nem posse, né? A gente tem que diferenciar aí a posse do porte. A posse é você ter a arma em casa, no trabalho. O porte é você sair, andar pela rua, né, em locais públicos com a arma. Então o que a pessoa tem que fazer? Ela entra no site da Polícia Federal e emite uma guia de trânsito dessa arma para efeito de entrega na campanha de desarmamento. É uma guia simplificada, onde a pessoa coloca os dados da arma, se houver, né, porque muitas dessas armas não tem nem número de registro, né, os dados que ela tiver da arma possíveis, ela preenche, coloca a residência dela e a unidade da Polícia Federal aonde ela vai entregar essa arma. Com isso, fica referendado, né, ele legaliza o transporte dessa arma da sua residência até a unidade da Polícia Federal. Não necessita nem de autorização prévia. Só ele em casa, ele imprime esse documento, não precisa ir na Polícia Federal e pedir essa autorização. Com esse documento, ele consegue levar da residência dele até a unidade da Polícia Federal e entregar essa arma sem correr o risco de ser preso por porte ilegal de arma. Poxa, bacana. Interessante saber a respeito disso. Vamos para a próxima. Existe um prazo para fazer a entrega de uma arma registrada à polícia? Não existe mais. Antigamente esse prazo tinha sido definido em lei e a cada vez que era renovado o prazo para a anistia, ficava definido como o prazo limite para a pessoa fazer essa devolução. Hoje em dia não, né? Até porque, como eu falei, às vezes a pessoa nem sabe que tem a arma em casa. Encontrou a arma, pode pegar essa arma agora a qualquer data, hoje, amanhã, daqui a um ano, quando for, emitir essa guia de trânsito e levar até a Polícia Federal. Sim, é importante que não vai ser pedido nenhuma informação sobre a origem dessa arma. Né? Foi a arma que o meu avô matou o desafeto, o vizinho. Não interessa. Não, acho que ninguém quer saber. Pois né? não interessa. Não é um bom momento. O que interessa é a disposição da pessoa e cumprir com a lei. Encontrei a arma, vou entregar a arma na Polícia Federal. Isso é que é o mais importante. Não vai ser perguntado nada sobre a origem dessa arma. A pessoa vai lá, entrega, recebe já um código para receber a indenização, né, na sua conta bancária. Bom, vamos lá. É permitido comprar ou vender uma arma diretamente a outra pessoa? É permitido. Mas as regras são as mesmas regras que eu já disse antes para a aquisição de uma arma numa loja.
Da mesma forma, você vai ter que preencher todos aqueles requisitos e na Polícia Federal fazer o mesmo requerimento que se faria para comprar na loja, com toda aquela documentação que eu já falei. E a gente só alerta para tomar o cuidado que a arma só vai poder ser entregue ao comprador depois que for emitido o certificado de registro de arma de fogo. Da mesma forma para aquisição na loja. Então, é possível, o trâmite é o mesmo para aquisição numa loja. Vou fazer a pergunta dentro da pergunta, porque eu fiquei com uma dúvida aqui. Sim. Pode ser feita essa negociação por internet, por exemplo, num site público lá, eu colocar um anúncio de uma arma? O problema é que você vai ter, tanto o vendedor quanto o comprador vão ter que assinar né, os documentos da aquisição dessa arma. Então, pela internet você pode até negociar. Mas em algum momento, essa pessoa, o vendedor, né, vai ter que comparecer pessoalmente para assinar os documentos da transferência dessa arma para o adquirente. Entendi. Próximo, então. Vamos lá. O registro, ele permite transportar a arma no carro apenas com esse documento? Não. O registro de arma de fogo, ele é específico para você ter a arma na sua residência ou no seu local de trabalho. E mesmo assim, no local de trabalho, só aquelas pessoas que são proprietários ou então são os representantes legais, os administradores legais da empresa, do comércio, né? Por exemplo, um gerente. Né? O gerente ele pode ter a arma de fogo no seu trabalho. Agora, a partir do momento que você tira essa arma de fogo da sua residência ou do trabalho, onde é permitido, você tem que ter uma guia de trânsito dessa arma de fogo. Estamos falando aqui agora não daquela arma de fogo que você achou em casa e quer devolver. Sim. É uma arma de fogo que já está registrada regularmente, você está querendo tirar ela de um local e levar para o outro. O carro não é um local onde você pode manter uma arma que você tenha somente o registro, que você tenha somente a posse e não o porte. Porque senão a gente estaria, na verdade, configurando o porte. Sim. Né? Porque se está dentro do meu carro e com o meu carro eu vou para onde eu quiser, isso acaba sendo um porte de arma. Eu não coloquei na minha cintura, mas está dentro do veículo que eu vou a qualquer lugar. A arma está acompanhando você, né, durante todo o seu trajeto. Nesse caso, se você quiser transferir a arma, vamos supor que você tenha mudado de residência, mudou de trabalho, vou tirar aquela arma que estava lá, que eu tinha um registro lá na minha residência, e vou levar para um novo local. Você entra também na internet, é o mesmo requerimento, só muda o tipo, e você coloca que você quer fazer uma transferência, né? Um trânsito, na verdade, um trânsito dessa arma de fogo. Você preenche, e nesse caso, você tem que ir à Polícia Federal, uma unidade da Polícia Federal, primeiro, para que seja autorizado esse trânsito. Para evitar que as pessoas usem esse tipo de subterfúgio para terem um porte, né, sem que tenha sido concedido o porte para ela. A cada vez que eu precisar sair com a arma, eu emito uma guia de trânsito lá, né, sem autorização da Polícia Federal, e levo para onde eu quiser. É isso que eu ia perguntar, né? A pessoa ela pode fazer uma guia dessa cada hora que ela for Não. andar? Essa guia tem que ter prévia autorização da Polícia Federal. Ele emite a guia na internet, vai até a Polícia Federal e a Polícia Federal autoriza, né, põe o carimbo, a assinatura, autorizando que esse trânsito seja feito do local de origem para o próximo local de destino. Entendido, então. Bom, é permitido manter uma arma registrada no local de trabalho? Sim, até Como já... a gente acabou respondi. de falar, né? Acabou respondendo. Nesse essa caso, também. se você for o proprietário ou se você for o representante legal desse local de trabalho, sim. O empregado comum, não. A empresa lá, imagina uma empresa com 100 empregados. Cada um deles tem uma posse, um registro de arma. Onde é que aquela empresa vai guardar 100 armas de fogo? É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Vamos lá, então. Próxima. Quais são as armas permitidas para uso de um cidadão? Então, essa definição de que a arma é permitida ou é proibida é dada pelo Decreto-Lei 3665 de 2000 e tem uns critérios que são uns critérios muito técnicos, na verdade, tem a ver com a energia da bala, da munição, né, quando sai na boca do cano da arma. Mas vamos simplificar aqui com as armas que são comumente usadas, são as mais comuns para a aquisição da população. Você pode adquirir, por exemplo, de cano curto, a pessoa normalmente adquire um revólver ou uma pistola. O revólver pode ser adquirido aqueles com calibre até o calibre 38. Então, um revólver 38, por exemplo, um 32 ou um 22, são armas de uso permitido. E as pistolas até o calibre .380. Né? .380 ou menor que .380 pode ser adquirido. Também são permitidas as armas de cano longo, né?
raiadas, ou o que a gente chama de alma lisa, raiada, que tem uma ranhura dentro, né? São as carabinas e os rifles, que são mais difíceis de serem adquiridos. Normalmente, as pessoas que adquirem arma de cano longo adquirem espingardas. São normalmente pessoas que moram em área rural. É mais comum, né? É mais comum, tem uma casa de campo, ou é um próprio morador mesmo, né, de uma propriedade rural. Aí adquire uma espingarda porque ele tem uma distância maior, ele pode fazer a defesa pessoal dele numa distância maior, não é num ambiente confinado. E aí essas armas, as espingardas mais comuns de serem adquiridas, são de calibres 36, né, o calibre 22 também. E o maior calibre que pode ser adquirido são as armas de calibre 12, né? Que comumente o pessoal chama de escopeta, né? Nossa, são as armas calibre 12. E para as armas calibre 12 tem um limite de cano, tem que ter um cano de no mínimo 610 milímetros. Isso é para evitar, por exemplo, aquelas pessoas que cortam o cano de uma arma, né? Por exemplo, de uma calibre 12, ele passa a ter uma arma de porte com um calibre muito maior do que o que é permitido para uma arma, por exemplo, uma pistola e para um revólver. Só na gambiarra. Só na gambiarra, isso não é possível. Né? Então, normalmente, espingardas de calibre 12 para menos, né? Pistolas calibre 380 para menos e revólveres calibre 38 para menos. Ok, entendido. Quais são as armas de uso restrito ou proibidas? Essa aqui também meio que responde, né, a nossa pergunta anterior, ou não? Dá para responder assim, né? Todas aquelas que não são permitidas. Mas vamos fazer de uma forma geral. De uma forma geral, até porque a quantidade de armas de uso restrito é muito grande, né? Não dá para ficar citando todas. Mas vamos citar as mais comuns. Né? Revólveres mais comuns é o 357 Magnum, que tem uma munição mais potente, maior, né, do que o calibre 38. No caso de pistolas, as pistolas mais comuns são a calibre .9mm, né? A 9mm, a .40 e a .45. E no caso de armas longas, mais comuns são as armas que a gente comumente conhece aí como fuzis. Ah, né? Esses fuzis. Os fuzis, o 765, né? O 556 e todas as armas que são automáticas. O que é uma arma automática? Aquela que você aperta o gatilho, enquanto você mantém o gatilho pressionado, ela dispara direto, ela não para de atirar. Né? As metralhadoras. Eu ia falar, é quase uma metralhadora. É uma metralhadora, né? E alguns fuzis também são automáticos. Tem alguns semi-automáticos e alguns automáticos. Então, todas as que forem automáticas, independentemente do calibre, elas são armas de uso restrito. Ok. Quem pode possuir a arma de uso restrito? Para o cidadão comum, os que podem possuir arma de uso restrito são poucos. São os colecionadores, os competidores, né, que vão competir numa categoria em que seja exigido esse calibre restrito, e também os caçadores. Agora, as outras pessoas que podem usar armas de calibre restrito são normalmente os agentes públicos que trabalham com a segurança pública. Policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários federais. São essas pessoas aí, membros do Ministério Público, do Judiciário. Sim. Essas pessoas podem usar as armas de uso restrito. Além dos integrantes das Forças Armadas, né? Exército, claro. Marinha, Aeronáutica. E é possível transportar a munição? Ou também funciona da mesma forma para a arma? Tem a guia? Na verdade, a munição é até um pouquinho mais complicada do que a arma. Sério? Porque o controle da munição é feito pelo Exército. Quem dá a autorização para o transporte de munição é o Exército. Compra também ou só para o transporte? Só para o transporte. Se você tem uma arma que está registrada para adquirir a munição, hoje você não precisa mais de uma autorização prévia. Você pode se dirigir direto à loja para adquirir a munição para uso da sua arma. Entendi. Vamos lá. O registro de uma arma expedido em um estado, ele tem validade em outro? Sim, atualmente sim. Porque antigamente os registros de arma de fogo eram feitos por cada estado, né, pelas polícias civis dos estados. Atualmente, a única instituição que pode fazer o registro de arma de fogo é a Polícia Federal. Então, independentemente do estado que você adquira a arma e obtenha o registro, ele vale em todo o território nacional. Vamos lá para a próxima. Quais os documentos que uma pessoa que porta a arma ela deve trazer consigo? O certificado de registro da arma, né, e a autorização de porte. São os dois documentos básicos para ela poder... RG não tem necessidade. Na verdade, o documento ele já é praticamente um... Não, essa pergunta é boa, porque na verdade o porte de arma de fogo ele não serve como documento de identidade.
Né? Então, além do seu documento de identificação, né? Seja ele carteira de habilitação, RG, né? Ou algum documento profissional que sirva como documento de identidade, tem que estar junto para você provar que você é aquela pessoa que consta ali, né? Na autorização de porte. Entendi. Uma pessoa que possui porte de arma, ela pode portar uma arma registrada em nome de outra pessoa? Não, o porte é específico para a arma que você adquiriu, né? É vinculado. Não pode você emprestar a sua arma para outra pessoa só porque ele também tem o porte da arma dele. Nem via procuração, alguma coisa assim? Não pode? Absolutamente, não pode, é vedado. Para fazer qualquer transferência, você vai ter que fazer uma transferência mesmo. Você vai ter que transferir essa arma para outra pessoa. Ceder, emprestar, não é possível. É possível adquirir uma arma sem possuir porte? Sim, é o que eu falei. Existe a diferença entre porte e posse. Né? O porte é para você usar a arma, levar para onde você quiser. Né, nos locais onde são permitidos ingressos de arma de fogo, obviamente. É mais difícil o porte? Muito mais difícil. Imagino, né? Porque a posse já tem toda aquela burocracia. Na verdade, para o porte, né? O porte é concedido em casos bem especiais. Você tem que provar que necessita dele. Essa efetiva necessidade tem que ser comprovada ou pelo desempenho de alguma profissão de risco, que justifique você precisar de uma arma, porque a sua profissão, né, coloca você em risco, ou então por por uma situação de perigo que seja comprovada. Né? Imagine que não seja uma profissão de risco, mas você já foi ameaçado de morte diversas vezes, não só ameaçado, não é uma declaração. Já teve tentativas, às vezes, contra a sua vida, né, em ambientes públicos, e você se desloca muito em ambientes públicos. Nesse caso, vai ser analisado caso a caso pela Polícia Federal para ver se a documentação e os argumentos que você colocou como efetiva necessidade se enquadram, né, para a obtenção do porte, que com certeza é muito restrito, muito mais restrito do que a posse. A posse já é uma coisa mais comum. Bom, quem já possuiu porte de arma, fica mais fácil obter um novo? Não, porque a cada vez que você solicita um porte, a análise é de um novo processo. Até porque aquela situação anterior que justificava o porte pode ter mudado. Aquela profissão, né, o exercício da profissão de risco que fazia jus a você pleitear um porte de arma de fogo pode não mais se manter. Mas na prática o que funciona é que se você já tem um porte de arma de fogo e você vai fazer uma renovação, é muito mais fácil de você conseguir essa renovação do que se você tinha um porte antigamente e esse porte expirou, você não pediu renovação, você vendeu a sua arma, né? Ou você entregou para a campanha de desarmamento e agora você está pleiteando um novo porte. Aí, nesse caso, né, vai ser analisado com mais cuidado todos os outros requisitos. Mas, em regra, na teoria, é um novo processo. É um processo novo onde tudo vai ter que ser olhado novamente. E essa renovação ela é de quanto em quanto tempo? É a cada 3 anos. Cada 3 anos. Sim. Entendido. E quem possui arma registrada precisa tomar alguma providência? Essa eu até sei também responder, mas vou deixar para o senhor falar. São 2 providências, né? A primeira providência é não deixar vencer o registro da arma de fogo. Logicamente. Antes de expirar do prazo, a pessoa tem que pedir a renovação, né, do registro da sua arma. E a outra que eu acho mais importante até do que isso é o dever de cuidado que você tem. Com certeza. Acho que isso é o mais importante, né? O alerta para você que tem uma arma, né? Muitas vezes tem criança, né? Não manuseia corretamente. Você tem que guardar essa arma num local seguro. Essa arma está sob sua responsabilidade. Ela foi concedida pelo Estado, mas sob a sua responsabilidade. Então, se acontecer algum ato ilícito com a arma que o Estado lhe deu, que você tenha, seja o porte, seja a posse, né? Porque você não teve o devido cuidado com a guarda dessa arma, você pode responder criminalmente. Isso dá uma pena de 1 a 2 anos de prisão. Mas um acidente, por exemplo, deixei a arma cair, ela disparou. Isso é considerado acidente ou uma negligência por parte da pessoa? Depende. Depende. Você está falando, disparou e atingiu uma pessoa. Pode ter atingido uma pessoa, ela mesma. Bom, primeira coisa que a gente tem que estar claro, e as pessoas vão aprender isso quando fazem a capacitação técnica, que quase nunca uma arma dispara sozinha. Caiu e disparou. Isso é
quase impossível de acontecer, porque a arma só vai disparar se você pressionar o gatilho. Não existe disparo acidental, existe acionamento do gatilho acidental. Eu acidentalmente, sem querer, apertei o gatilho e aí houve o disparo do tiro. Você responde por negligência. Com certeza. Complicadíssimo, gente. Muito complicado. Vamos continuar aqui. Toda a legislação... Sim, é só esclarecendo. Tá. Por negligência, isso do cuidado. Se não acontecer nada que possa ser imputado em você, por exemplo, um outro tipo de crime. Por exemplo, você está mostrando a arma ou brincando com a arma que você tem e acidentalmente você atira e mata uma pessoa. Você vai responder por homicídio. Não é só a falta do cuidado. Você vai responder pelo crime de homicídio, pelo crime de lesão corporal, pelo crime não seria um crime, mas uma ação para reparação de dano, caso você tenha causado algum dano e a pessoa entre com um pedido de reparação de dano. Ou seja, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Tem que pensar muito bem antes de querer realmente ter uma arma. Sim. E guardar essa arma com todo cuidado. Vamos lá. Agora sim, nossa próxima pergunta. Toda a legislação sobre armas já está pronta? Na verdade, a legislação nunca fica totalmente pronta no Brasil, Nenhuma lei fica totalmente pronta, A que se mantém aí por mais tempo é a Constituição e mesmo assim a gente está sempre pendurando alguma coisa lá, Tem uma emenda, alguma Exatamente, coisa ali, uma emenda constitucional. Aqui. Então nada está totalmente pronto. E até porque as leis vão evoluindo de acordo com a necessidade da sociedade. Com certeza. Então a legislação com a arma, assim como toda a legislação, não está totalmente pronta. Ela é feita através não só de leis, como através de regulamentos do Exército, instruções normativas da Polícia Federal, e pode acontecer mudança à medida que seja necessária essa mudança para aprimorar o sistema de controle das armas de fogo. Bom, é permitido deixar uma arma registrada com caseiro em zona rural? Não pode, Vamos lá. Tem muita pessoa que é assim, não, eu vou comprar, vou deixar lá na minha fazenda, na casa de campo, vou deixar uma arma lá e vou deixar outra em casa. Porque quando aparecer alguém, o caseiro vai e faz a defesa do sítio. Vai cuidar lá. Então presta atenção, para você adquirir a arma, você passa por alguns exames rigorosos. Você faz um teste de capacidade técnica, ou seja, você faz um teste de tiro para provar que você sabe usar a arma. Que quando você pegar aquela arma para atirar, você vai saber usá-la. E aptidão psicológica, que você está psicologicamente apto a utilizar uma arma de fogo. Mas ele pode colocar o caseiro para fazer esse teste? Pode, desde que o registro da arma seja em nome do caseiro. Porque o registro, ele é vinculado. Ao nome Vincula da pessoa. a arma à pessoa a qual foi concedido o registro. Entendi. Essa pessoa que pode utilizar essa arma no caso de necessidade. Então, se ele quer deixar uma arma com caseiro, ele tem que fazer um registro de arma, entrar com um processo todo de apresentação de documentação e comprovação de idoneidade, capacidade, ocupação lícita, tudo aquilo que eu falei anteriormente, para o caseiro. Aí sim. Aí está regularizado, está ok, está legal. Ok, vamos lá. Quantas armas uma pessoa pode adquirir, uma única pessoa? A legislação permite hoje que um cidadão adquira até 6 armas de defesa pessoal. As caracterizadas como defesa pessoal. Isso é muita arma, Para uma pessoa só. Apesar da legislação dizer que ele pode, isso tudo é avaliado pela Polícia Federal na hora da concessão. A gente faz uma pesquisa para saber quantas armas aquela pessoa já possui e o que ela declarou naquela efetiva necessidade para adquirir uma segunda arma. O exemplo que eu acabei de dizer, a gente falou do caseiro, é um dos exemplos que às vezes justifica a aquisição de uma segunda arma. A pessoa mora na cidade, tem uma casa numa área rural e ele não quer porte de arma, até porque muitas pessoas acham que o porte é uma coisa boa, é uma coisa segura, mas às vezes não. Às vezes é uma coisa... Muita dor de cabeça. Vai te dar mais dor de cabeça às vezes do que a falsa segurança que a arma te transmite. A arma, ela te dá... você tem que ter muito mais responsabilidade quando você está armado do que quando está desarmado. Então a gente sabe de muitas brigas que acontecem no trânsito, com o vizinho, com familiares. E que se você, naquele momento de cabeça quente, se você tem uma arma, às vezes você usa a arma e você vai se arrepender pelo resto da sua vida de ter utilizado aquela arma no momento em que você está com a cabeça quente. Então eu gosto muito do filme do Homem-Aranha, que ele fala que com um grande poder vem grandes responsabilidades. Com certeza. Uma arma é um grande poder contra uma pessoa que não tem uma arma, contra um cidadão desarmado. Mas com ele vem uma grande responsabilidade. Você tem que saber lidar com isso e arcar com as consequências caso elas apareçam. Exatamente. Então, às vezes, não ter uma arma é melhor
para a sua segurança e para a segurança, às vezes, das pessoas até que você quer bem, que você ama, do que você ter essa arma. No momento de destempero lá, em que você perdeu o controle, o seu controle emocional, você pode fazer uma coisa que você pode se arrepender pelo resto da sua vida. Vamos lá, estamos quase acabando. São muitas dúvidas, né? Tá como a gente falou. muitas... Olha, a minha cola tá enorme. Mas vamos lá. Qual a quantidade de munição permitida para compra? Tem um limite? Tem um limite. Para as armas de cano curto de defesa pessoal, o revólver ou a pistola, você tem um limite de 50 munições por ano. Por ano? É, por ano. É porque as munições têm um prazo de validade, né? Então você precisa renovar aquelas munições para que elas sejam aptas ao uso, sejam capazes de cumprir a função a que se destinam. Então você tem que renovar essas munições. E é por ano porque se for para tiro esportivo, você tem que se enquadrar em uma outra categoria. E a quantidade vai utilizar muito mais. Muito mais, e a quantidade de munição vai ser específica para esse tiro esportivo. Para as armas de cano longo, a quantidade já é diferente. Chega de 200 a 300 munições por mês. Nossa, por mês? Por mês, dependendo de tipo de arma. Porque muitas pessoas compram armas de cano longo até para além da defesa pessoal, para lazer. Né? Tá no sítio, aí vamos atirar aqui, aí junto aos amigos que também possuem arma, né? Devidamente registradas, por favor. Né? Sim, e aí sim, acabam fazendo claro, um lazer, não é um esportivo, não é caçador, mas acabam usando como lazer. Nesse caso, dependendo do modelo da arma, ele pode adquirir 200 a 300 munições por mês. Quando a gente fala em munição, só para quem... eu também não entendo, sou meio leiga no assunto, mas cada munição é um cartucho ou é um projétil? Na verdade, eu gosto de chamar de bala. O pessoal até brinca, né? Não, é bala, Jornalista é projetil, né? Porque cartucho, na verdade, é aonde o projétil fica alojado ali, Sim. né? Então tem as diferenças aí que são técnicas. Eu gosto de chamar de bala porque quando você compra, a polícia principalmente, utiliza um colete para se proteger de disparo. Colete à prova de É um balas. colete à prova de bala, né? É não é um colete à prova de projétil, não é um colete à prova de munição, é um colete à prova de balas. Então o nome bala também está correto. Bala, então. Bala, então. Então tá bom, tá respondido. Vamos para a próxima. Existe a possibilidade de haver um novo prazo para legalizar as armas? Eu acho que entra um pouquinho naquela questão da legislação, né, que a gente estava falando. Na verdade, tudo pode mudar ou... Tudo pode mudar, mas eu acho muito difícil. Essa parte de novo prazo. Eu acho difícil porque iria contra a oportunidade que você foi dada aos outros cidadãos. Imagine a pessoa descobrir uma arma que, por exemplo, que ele tem um valor sentimental, que era de família, depois de 31/12/2009, poxa, eu quero regularizar. Não pode, você vai ser obrigado a entregar. E ele de boa fé vai e faz a entrega dessa arma. Aí a outra pessoa fala, não, vou continuar com ela guardada aqui, não vou entregar uma arma que, nesse caso, vamos deixar bem claro, está ilegal. Né? Imagine que por algum motivo haja uma busca na sua casa, né? Essa arma seja encontrada pela polícia numa busca por um outro motivo, você vai responder também pela posse ilegal de arma de fogo, se você deixou essa arma guardada lá. Né? Aí essa pessoa ilegalmente manteve essa arma lá. Aí agora o legislador vai e abre um novo prazo para a legalização dessa arma. Eu não acho que seria coerente, né? Seria uma coisa não muito coerente com aquelas pessoas que fizeram a entrega espontânea. Mas é possível, né? Como a legislação muda, pode ser que uma nova legislação venha e permita. Mas acho pouco provável. Porque esse assunto sempre vem à tona, né? Sim, os brasileiros sempre estão falando muito a respeito, então a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Existem duas correntes fortes no Brasil, né? No momento da edição da lei, da 10.826 de 2003, foi até chamado de Estatuto de Desarmamento, porque naquele momento, né, o espírito dos legisladores, eu acho que da sociedade, era mais voltado para uma questão desarmamentista. Mas isso pode mudar, né, até porque houve um plebiscito em que foi perguntado à população se a população achava que deveria ser proibido a aquisição de arma de fogo pelo cidadão comum. E a população colocou que não deveria ser proibida. Então ela foi regulamentada com uma visão desarmamentista, né, com várias restrições, mas permitindo o uso e a aquisição por aquele cidadão que comprovar a efetiva necessidade. Né? Isso pode mudar a qualquer momento e em algum momento ela passar a ser permitida, assim como em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que é muito comum, né? Que é muito comum, inclusive as armas que aqui são de uso restrito. Em alguns estados o cidadão pode portar ostensivamente na rua um fuzil, né?
uma pessoa que... eu vou fazer uma pergunta agora, dentro da pergunta de novo, né? Ok. Um brasileiro, ele tem cidadania americana, ele consegue lá o porte de armas num determinado estado, né? Que é permitido, que é legalizado, e ele vem para o Brasil com essa arma, com esse registro que é dos Estados Unidos. Eu sei, ele está em território brasileiro, mas Sim. como que funciona esse registro? Aqui não vai valer. Não vale porque o Estado tem a soberania, né? O Brasil é Sim. soberano para determinar, né, o que é permitido e o que é proibido em seu território. E nesse caso, a autorização dele para aquisição de arma de fogo, o paporte que ele tem nos Estados Unidos, não é válido no Brasil. Inclusive, ele não pode nem trazer essa arma. Nem transportar, né? Porque a importação de arma de fogo, ela só é permitida com autorização do Exército. Né? Então, mesmo que você tenha o porte, mesmo que você tenha um processo em que tenha sido deferido o registro de arma, você queira adquirir uma arma importada, a autorização tem que ser prévia do Exército, ou a não ser que alguma loja ainda tenha uma arma importada e queira vender, né, nesse caso, mas acho que atualmente as autorizações estão sendo cada vez mais raras, dificilmente você vai encontrar ainda um estoque aí de armas de fogo importadas para aquisição pelo cidadão comum. Entendido. O que preciso fazer para renovar o registro da minha arma? A renovação do registro é como se fosse um novo registro. Você entra no site, preenche o requerimento, junta toda aquela documentação que nós falamos antes, comparece à Polícia Federal, né, e vai ser deferido. A grande diferença é que na renovação a análise, né, é feita mais dos requisitos objetivos, né? Ou seja, se você não responde a nenhum processo, né, se você tem ocupação lícita, residência fixa, a questão da efetiva necessidade passa a ser analisada no segundo plano, porque já foi concedido, porque se nesse momento a gente, por exemplo, falar, não, vamos indeferir, porque a sua declaração de efetiva necessidade, a gente considera que nesse momento não dá direito a você permanecer com a arma. Ao cidadão, a gente passa a criar um problema maior para o cidadão. Ele tem uma arma que agora ou ele vende, ou ele entrega para a Polícia Federal, né, como na campanha de desarmamento, claro. Né, e ele tinha essa arma adquirida licitamente, né, para a qual foi dada um certificado de registro regular. Então, nos casos de renovação, são avaliados praticamente somente os requisitos objetivos. Né, a pessoa, para renovar, se ele atende os requisitos objetivos, praticamente é líquida e certa a autorização para renovação. Vamos para a nossa última pergunta agora, Okay. que nós estamos encerrando aqui. Essa é um pouquinho mais específica, né? Uma pessoa, ela diz o seguinte: quando eu regularizei a minha arma em 2008, 2009, eu não precisei fazer teste de tiro, nem psicotécnico. Por que agora é necessário para renovar? Naquela época houve uma anistia, né? Que a intenção era tirar o grande número de armas que estavam irregulares no Brasil. O levantamento foi feito de que havia mais armas irregulares do que regulares, por exemplo. Sim. Muito mais. Sim. Então a intenção era regularizar essas armas de imediato, sem colocar muitos entraves, né? Até porque o cidadão fala, poxa, vou ter que fazer isso tudo, já tenho uma arma aqui. Então tá. Então nesse primeiro momento, foi feita a regularização de todas essas armas sem ser exigido, por exemplo, a capacidade técnica e a aptidão, né, psicológica. A partir daí foi dado um tempo para o cidadão também se adequar à nova legislação. Claro. Ok. Se eu tenho uma arma que eu consegui o registro, mas eu não sei atirar... Como que você vai utilizar? Exatamente. Então foi dado um tempo, que é até a primeira renovação, para que ele fizesse essa capacitação técnica e para que fizesse esse exame para a sua própria segurança e para a segurança da sociedade, de que ele tem aptidão psicológica para utilizar uma arma de fogo. Então hoje não é possível, porque aquilo foi um prazo dado por força dessa anistia. Hoje em dia não existe uma anistia, já existe a lei e ela tem que ser cumprida da forma como foi colocada pelo legislador. Bom, terminamos. Eu espero que vocês, né, tenham agora saciado essa sede de tanta curiosidade a respeito do assunto porte de armas. Se quiserem saber mais a respeito, né, de outras informações, sugestões, acessem o nosso site www.adpf.org.br e eu quero agradecer a presença do delegado federal Everton Manso. Muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço a vocês aí por terem mandado as perguntas e a gente poder estar aqui esclarecendo as dúvidas a respeito de aquisição e porte de arma de fogo. Muito obrigado. Bom,
Até a próxima!